Recebe aqui no estúdio o senador cearense Eduardo Girão, do Partido Novo. Senador, bom dia. Muitíssimo bom dia, Nonato. Bom dia, Yuri. Bom Você dia. que está nos ouvindo aqui na Jangadeiro Band News FM. Lembrando dessa entrevista que você acompanha aqui no 101.7, também está sendo transmitida pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Twitter, e vai ficar realmente também nesses locais do JJ Jangadeiro. Você pode, inclusive, agora mandar perguntas, comentar pelo 981-54-3814, pelo chat também do YouTube. A íntegra vai ficar salva lá no YouTube do JJ. O senador se faz acompanhar do presidente do Partido Novo, Afonso Rocha, a quem desejamos também boas-vindas. Ele saiu ali. Bom dia, mais uma vez. Muito bom dia, Nonato. Como é que está você? Está tudo em paz? Bem, graças a Deus. Vamos conversar. Deixa eu puxar o assunto que realmente está todo mundo falando aqui, de uma ação cometida ontem, cometida entre aspas aqui, feita pelo senhor durante um debate com o secretário dos Direitos Humanos. Isso, ministro, que secretário, Silvio Almeida. De repente o senhor se levanta e vai até ele para entregar um objeto que é o senhor falou aqui que é um... É um bebê de 11 semanas de gestação. O termo jurídico é feto, né? Não, mas o senhor disse para mim que é o meu mascote. Um mascote, pronto. É o meu mascote. Um mascote. O que é que o senhor desejava com isso? Interessante. Você conhece a minha causa Provida. Eu sempre abracei essa defesa da vida desde a concepção, contra o aborto. É uma pauta importante, porque é o primeiro direito humano. E foi interessante porque ontem eu estava fazendo perguntas para ele sobre ditadura, né, o apoio o alinhamento do governo federal com Nicarágua, com Venezuela, com Cuba. E fazendo um contraditório com relação à questão de direito humano. Uhum. Né? E eu falei em direito humano e disse, olha, mas eu queria também, se o senhor me permitir, entregar um bebezinho aqui de 11 semanas de gestação, que tem o fígado todo constituído, os rins. Quando eu me levanto e vou entregar o bebê para ele, ele diz que não, que isso é uma ofensa, e eu respeito. Né? E disse, olha, meu objetivo não é esse. Eu entreguei isso aqui para ministros de Supremo, entreguei para várias autoridades, dezenas de parlamentares, e nunca aconteceu uma recusa dessa, porque é um símbolo mundial ele se sentiu pró-vida. Constrangido? Ele se sentiu, e eu acho que o que ficou nervoso, eu considero que foi até um pouco agressivo, sabe, Nonato? Ele deu as explicações dele. Agora, a sua intenção, na verdade, era... Não, veja bem, ele como ministro de Estado, né, tem que ser tolerante com todas as linhas de pensamento. Uhum. E a maioria do povo brasileiro é contra o aborto, é pró-vida. E esse bebezinho aqui, esse mascote, é o símbolo mundial pró-vida. Então, meu objetivo ali com ele era que ele conhecesse um pouco mais a causa, né? Mas ele agiu não como ministro de Estado. E ele tinha sido convidado para estar dentro do Senado dialogando. Então, ele agiu ali como um militante da causa abortista, e para mim escancarou uma hipocrisia muito grande desse governo, porque as minhas perguntas em cima do bebê que eu entreguei para ele, que eu entreguei para o Paim, que foi o presidente da comissão, que ele não quis receber, foi em cima de o governo. O Lula, durante a campanha, você lembra bem, foi para a televisão dizer que era contra o aborto, fez uma carta aos cristãos do Brasil, dizendo que respeitava a vida plena em todas as suas fases. Mas o que é que esse governo fez desde o início que assumiu? Tira o Brasil do consenso de Genebra, um consenso pró-vida para respeitar toda a legislação pró-vida. E o pior, que o Ministério dos Direitos Humanos não fez nada, não deu um pio sobre o assunto. Ele acaba com a portaria do Ministério da Saúde para a mulher que foi violentada, que é um crime hediondo, ela não poder dizer mais, ela não tem a necessidade de dizer quem foi o agressor. Ou seja, passando mão na cabeça de criminoso, de estuprador. A reação nas mídias sociais, em todas as mídias de jornais também, é de que o senhor sai um pouco da linha do argumento. Não, se você pegar o vídeo, é porque o vídeo foi recortado ali, na parte... Eu estava acompanhando. Pronto, a minha fala, você viu que eu, inclusive, pedi desculpa a ele. Ó, se o senhor se achou ofendido, o objetivo não é esse, né? A reação foi desproporcional, o que me mostrou ali uma intolerância muito grande à causa e que esse governo
enganou os brasileiros porque disse que era proibido e não é. Essa intolerância perpassa o tempo desde uns 2, 3 anos, não é? A intolerância. Sim. Em todos Sim. os seios. Religioso, político. É verdade. Como é que o senhor encara? Olha, eu encaro que é uma provação que a gente está vivendo. Nós estamos vivendo aqui no Brasil os extremos estão se degladiando. A população não aguenta mais briga. Você viu que aconteceu, o Yuri acabou de falar, que o prefeito de Fortaleza disse que pediu para marcar com o governador e o governador disse que não existiu isso. Quer dizer, fica essa situação no meio, todo mundo sofrendo. Eu fui no domingo de Páscoa no Hospital Infantil Albert Sabin e fiquei estarrecido com o que eu vi. Crianças nas macas, em cadeiras de plástico, sem conseguir atender uma demanda. E dinheiro não falta. A gente sabe que dinheiro não falta nem para a Prefeitura de Fortaleza, nem para o governo do Estado. E o interessante, que aproveitando, entrando nesse assunto, essa guerra, nós conseguimos aprovar, Nonato, lá no Senado Federal, uma audiência pública aqui na Assembleia Legislativa. Ou seja, o Senado vindo para o Ceará, não sei se vocês souberam disso, nós aprovamos na Comissão de Direitos Humanos, coincidentemente, e uma sabotagem de senadores do Ceará, que eram para bater palma para uma situação dessa, porque é tripartite, o dinheiro vem da União, do Estado e do município. E simplesmente foi sabotada a reunião aprovada para não fazer aqui. Sabe por quê? Questão política. A gente estava chamando técnicos. O objetivo era chamar técnicos para mediar, exatamente pacificar a situação e resolver o problema para as crianças. Mas não. Graças a Deus a gente conseguiu ali ceder e contornar para fazer em Brasília. Mas não deixaram fazer no Ceará. Isso é coisa de coronelismo. Essa medição de forças vai continuar, pelo visto, lá na Câmara e no Senado, por conta agora da governo e oposição, que devem medir forças na CPMI dos atos do dia 8. Qual é a sua avaliação, qual é a sua posição nesse assunto? Nonato, essa CPMI é importantíssima. Porque a gente precisa saber o que é que aconteceu nesses atos deploráveis do dia 8 de janeiro. E eu defendo que seja pessoas de direita, se for de esquerda, se for infiltrado, que sejam punidos, rigorosamente identificados e responsabilizados. Mas o governo, e a gente tem que entregar a verdade para as pessoas, o governo Lula nunca quis essa investigação. Aliás, quis, no primeiro dia. Quando vazou, um grande veículo de comunicação, a Folha de São Paulo, me permita dizer, vazou que a ABIN, confirmada ontem a informação com documentos revelados, que a ABIN teria informado ao governo Lula de que o objetivo daqueles atos seriam, 2 dias antes dos atentados, destruir fisicamente a Praça dos Três Poderes, Senado, Câmara, STF e também o Palácio do Planalto, eles não quiseram mais a investigação. Por quê? Porque, no meu ponto de vista, isso vai ficar evidente na investigação que houve uma omissão. Se eles foram informados, desmobilizaram a Guarda Presidencial, desmobilizaram a Força Nacional, por que eles não querem mais essa CPI? Por isso. Porque a verdade, no meu ponto de vista, vai ser revelado aí. Agora, isso vai demandar um tempo, né, de investigação. Pode alterar os trabalhos, por exemplo, do próprio Congresso Nacional em relação às medidas econômicas que estão sendo encetadas para serem apresentadas? Eu acredito que não. Eu acho que deve ser preservado. Eu acho que o país, a gente precisa olhar para esse crescimento econômico. Tem o arcabouço fiscal aí, que o governo está confuso porque não tem nada de corte de gastos. É só pensando na frente, como é que ele vai fazer isso, a gente não sabe, mas o assunto vai ser debatido em comissões, eu acredito que não vai ter. Se o partido está interessado em presidir, se a relatoria, está na relatoria da CPMI. Da reforma tributária ou da CPMI? Não, da CPMI. Da CPMI a gente está, não digo relatoria, né? Porque eu sou um único senador do Partido Novo. Lá na Câmara nós temos 3 deputados. Está sendo uma construção coletiva. Eu só espero, Nonato, que o governo não fique com a relatoria e com a presidência, porque aí é uma sabotagem sem precedentes, porque é um instrumento, Yuri, da minoria.
né? Uma investigação, uma comissão parlamentar, sempre foi, historicamente, um instrumento da oposição. Então, o governo agora, que, segundo parlamentares, estaria oferecendo dinheiro, dezenas de milhões de reais, para deputados retirarem as assinaturas, até semana passada. Olha o medo do governo, oferecendo dinheiro, segundo parlamentares denunciaram, para retirar as assinaturas, além dos cargos que foram oferecidos pelo governo federal. Não conseguiram, porque a população está acompanhando tudo. E agora eles querem ocupar a relatoria e a presidência. Aí é brincadeira com o povo brasileiro. Falando em relatoria, só aproveitando, Nonato, falando em relatoria, inclusive a mídia já fala até do nome ventilado do senador Renan Calheiros. Né? E aí remete muito à CPI da Covid. A gente viu toda aquela situação, inclusive a presidência também com Omar Aziz. Os convidados eram cortados, a fala e toda a situação, porque às vezes também os políticos aproveitam o espaço também para se promover, fugindo inclusive do próprio tema, né, da CPI. O senhor acha que realmente pode ir para frente essa CPMI? Olha, eu espero que sim. Eu espero que os verdadeiros culpados sejam punidos de coração. E eu vou trabalhar para isso. Se eu estiver nessa composição, existe uma possibilidade de eu estar presente nessa CPI. São 30 membros. E, olha, com todo respeito às pessoas, a gente não cabe a mim julgar Renan Calheiros, Omar Aziz, mas o brasileiro assistiu o que aconteceu naquela CPI. Né? Foi blindado os governadores do Nordeste, por exemplo, porque bilhões de reais foram enviados da União para estados e municípios e não faltaram escândalos. Polícia Federal, AGU, né? E o que a gente viu ali foi uma blindagem com relação à investigação desse dinheiro. Um caso que ficou conhecido é o calote da maconha. Né? Que foi o Consórcio Nordeste, que inclusive vai se reunir no Ceará daqui a alguns dias aqui, recebeu aí, pagou sem nota fiscal no começo, 300 respiradores, quase 50 milhões de reais. Isso aí, para você ter uma ideia, só de emenda que eu mando há 4 anos aqui para Fortaleza, emendas parlamentares, já dá aí em torno de 40 milhões, só do nosso mandato. Né? 30 milhões, desculpa. Eles pegaram 50 milhões de reais e não compraram um respirador. Entendeu? Não chegou nada. É uma compra que foi uma compra que está lá no STJ, fraudulenta, que está sendo investigada. Então, por que está parado ainda? Pois é, nós estamos cobrando. A justiça, infelizmente, Nonato, está deixando a desejar em muitos aspectos. Eu vou te dar um exemplo. O senhor considera que o Supremo tem a ver com tudo isso também de demandar a demora, a justiça ser lenta, para favorecer alguém? Não existe hoje uma segurança jurídica no país. Você vê que jornalistas estão sendo censurados, colegas seus, parlamentares pelo Supremo Tribunal Federal, no tal do famigerado inquérito da fake news, que não tem devido processo legal, que não é respeitado, né? Você tem aí empreendedores até hoje com as contas bloqueadas. Não é conta bancária só não, é rede social, é liberdade de expressão. E aí vem o PL da censura, que o próprio ministro Alexandre de Moraes vai levar contribuição lá no Senado, o PL que vai ser votado semana que vem. Então nós estamos vivendo um caos. Se você pegar o que aconteceu na eleição passada, com todo respeito, depois do relatório que foi feito pela Justiça Eleitoral do Ceará, onde no único mês, 500 milhões de reais, Nonato, do teu dinheiro, do dinheiro do Yuri, do meu, de quem está nos assistindo, nos ouvindo, foi repassado para prefeituras, né? De uma noite para o dia. Isso é ou não é cooptação? O julgamento, eu acho que transcende a justiça do povo. Né? O dinheiro deles sendo usado para projeto de poder. Aí não tem como concorrer desse jeito. O senhor falou em eleições municipais para o ano. O Partido Novo pretende estabelecer candidaturas por aqui? Olha, o Partido Novo está passando por uma repaginação muito interessante, né, para ser mais competitivo. Só aproveitar, senador, porque o senhor falando da estratégia das eleições municipais, puxar um pouco das eleições do ano passado, né?
qual foi a estratégia que foi utilizada, né? O Partido Novo estava numa ascensão, aí de repente nas eleições presidenciais, vamos dizer assim, teve essa quebra, né? Perderam alguns parlamentares e são poucos representantes hoje, né? Como é que está sendo essa estratégia com vistas agora às eleições municipais? Yuri, é o que o Donato falou no início da entrevista, essa polarização cega, né? E aí você só consegue ver Lula e Bolsonaro, foi isso que aconteceu. E o ódio é um negócio que deixa as pessoas sem norte. Eu acredito no caminho do equilíbrio. E o Partido Novo é um partido realmente diferente. É um partido que tem ideais fortes, né? Combate ao desperdício, a questão da liberdade econômica, a liberdade de expressão. E eu estou me sentindo muito acolhido. Respondendo à pergunta sobre a eleição do ano que vem, ainda tem muito tempo, mas o partido ele quer participar de uma forma mais ativa. Também está discutindo isso, na verdade. Isso, exatamente. Não se deixa para cima da hora, né? A questão de escolha de nome é que é uma construção coletiva. Seu nome pode ser considerável prefeiturável? Eu estou no grupo. Eu faço parte de um grupo do Novo. Hoje, inclusive, às 19h30, a gente tem uma reunião. Acho que vai ter já é o lançamento. 150 pessoas. Não, é uma apresentação. É uma apresentação. Tem nomes excelentes. Um que foi citado aqui há pouco pelo Yuri, o Rodrigo Marinho. Muito excelente nome muito também. Bom. E eu acredito que o Novo chegou a hora de ter uma construção mais forte aqui. O nosso presidente, Afonso Rocha, é uma pessoa muito dedicada, né, um líder servidor. E eu acredito que a gente precisa estar nesse cenário para poder construir uma fortaleza sem polos e sem oligarquia. Porque ninguém aguenta mais coronelismo aqui no estado do Ceará. Mas como... Desculpa, não, peço desculpa também. Mas como gera esse sentimento, por exemplo, de... educação, não é educação a palavra, cidadania. Mas cidadania no cidadão aqui cearense, porque o Nordeste tem esse costume mais desse espectro mais à esquerda. A gente viu nas eleições, né? Nomes mais ligados ao PT, e o Partido Novo é um nome mais liberal. Você está querendo dizer como atingir a massa, o eleitor, a massa, para que haja uma atenção às ideias e à estratégia do partido. Olha, mover o pessoal para esse outro espectro. É como você colocou, despertar a cidadania levando as pautas, levando a importância de se compreender a política, de participar da política, sem ideologia. Mas o eleitor, pelo visto, só tem os dois lados polarizados que o senhor falou ainda há pouco. Ainda tem, mas isso passa, né? Não tem aquele grande humanista que a gente gosta, o Chico Xavier, grande pacifista, que diz que tudo passa. Então, eu acredito que ou a gente aprende pelo amor, ou a gente aprende pela dor. Na área política, a coisa está demorando a passar. Mas é porque a gente viu o que a gente planta, a gente colhe. Infelizmente, as escolhas que a gente tem feito são escolhas que não estão dando resultado. Então, a gente vai passar, eu acredito, né? Vamos trabalhar para que não. Mas por esses devaneios do governo Lula, a gente já viu enchendo os ministérios aí, com vários ministérios, enchendo secretaria aqui no estado do Ceará, né? Aumentando a taxa do lixo. Inclusive, eu queria dar uma notícia que o Partido Novo entrou no Supremo Tribunal Federal ontem contra a constitucionalidade dessa taxa do lixo. Estamos esperando uma liminar. Eu fico imaginando aqui a sua taxa do lixo, que o senhor tem espaços assim imobiliários muito grandes na cidade. É muito alta a taxa? Foi feito até por um veículo de comunicação aqui. Foi feito por um veículo de comunicação que eu que pago mais aqui do que os outros parlamentares. Inclusive gente com mais... Mas a questão não é essa. Inclusive, geograficamente tem mais espaço. Eu acho assim, que isso está atingindo a todos, né? E é uma taxa que é para quê? É para pagar a cooptação? Para que eles estão aumentando imposto? É para aumentar a secretaria, não já está inchado demais, para abrigar todos os partidos políticos que fazem parte? É esse o Estado que a gente quer? É essa a prefeitura que a gente quer? Qual é o perfil do bom político? Perfeito político existe? Eu acredito que a ética deve ser... O político, eu tenho aprendido muito nesses 4 anos e pouco, Nonato, que o jogo é bruto. O jogo é bruto.
Mas eu vejo isso como missão de vida. Eu não vejo isso como projeto. Sou contra a reeleição, né? Por exemplo, para Senado eu não vou, né? Eu acho que 8 anos é muito tempo, mas estou à disposição de participar. O senhor quer a prefeitura? Político tem. Agora. Não, a impressão que já está... De coração, mais o Senado, de coração. O meu objetivo é cumprir bem, né, o trabalho que a gente está fazendo. Se você pegar político, ética, eu acho que é importante, é a ética, a coerência. Coerência é tudo na política, no meu modo de entender, com a integridade. E eu acho que tem muita gente boa também, sabe? Tem muita gente boa, porque às vezes os maus exemplos são aqueles, como diz o Martin Luther King, né? O que me incomoda não é o grito dos violentos, mas o silêncio dos bons. Tem muita gente boa que está ainda um pouco calada e a gente tem que fazer esse pessoal, viu, Yuri? Eu acho que o objetivo é despertar essas pessoas que estão caladas, gente boa, para gostar de política. E é essa caravana que o Novo está fazendo, não de hoje, já faz um tempo, e eu acho que vai crescer muito aqui em Fortaleza, porque quando a ideia está na hora de frutificar, ela frutifica e vai dar tudo certo. Um abraço para o senhor. Muito obrigado pela sua presença aqui, Eduardo Girão, que é uma das figuras representativas do Ceará no Senado, que em passagem como empresário, como da área do futebol, sempre foi marcante a sua presença. Que seja cada vez mais produtiva lá no Senado. Amém. Que Deus abençoe vocês. Muita paz. Obrigado pela oportunidade e parabéns pelo trabalho independente de vocês. Um abraço. São 10 horas, 6 minutos.